Você já imaginou como seria a história de Demon Slayer se Muzan Butsuji tivesse sobrevivido após a batalha final com os caçadores de Onis? Bem, esse é o rumo que a história poderia levar que eu resolvi imaginar hoje com vocês. Então a partir de agora, sejam bem-vindos ao E se Muzan Butsuji tivesse conquistado o sol. A noite não mostrava traço e queria clarear, todos lutavam incansavelmente, mas pareciam não conseguir mais se levantar, seus corpos não respondiam mais tão bem, porém eles tentavam. Dois ainda restavam de forma insistente, aquele que respirava como nascer ensolarado e o outro que se movimentava de forma traiçoeira. O rei dos Onis ainda era superior, ele se esquivava de tudo, atacava de forma pesada, ele era bem mais forte. Porém o veneno em seu corpo fazia efeito, ele já não podia mais usar 100%, nem mesmo seus 50%. Seu corpo chegava aos poucos ao seu limite, até que ele para. Em um único ataque inesperado, uma onda de choque domina toda a área ao seu redor, fazendo tanto o Caçador Solar como o Caçador da Serpente simplesmente caírem desacordados e gravemente feridos. Muzan corre para salvar sua vida, deixando sua honra e orgulho de lado. Seu objetivo era apenas sobreviver. No caminho, ele ataca o garoto Javali e Zenitsu, que tentavam impedi-lo na fuga, fazendo os dois apenas serem nocauteados. Os Hashiras ainda tentam impedi-lo, mas já era tarde. Em meio às construções do território que se dividia com a floresta, o Oni Progenitor simplesmente sumiu, desaparecendo com sua presença. O dia então clareia, iluminando os quatro que já não abriam mais seus olhos, e todos aqueles que haviam sido mortos ou feridos. 3 meses se passam. O garoto da respiração solar finalmente abre seus olhos. Em sua frente estava Kanao, sentado em uma cadeira enquanto deixava seu corpo deitado sobre a cama, aparentemente dormindo. Tanjiro olha em volta e vê Iguro dormindo ao seu lado. Ele parecia estar respirando, até que uma voz trêmula e assustada enquanto derrubava um copo. Você acordou? Era Aoi Kanzaki. O susto de Aoi fez com que o Kanao acordasse. As duas meninas então se emocionaram instantaneamente. Lágrimas encheram seus olhos. Elas achavam que ele não voltaria mais, mas ele havia voltado, apesar de que agora sem a visão de um de seus olhos. Depois de todos se acalmarem, Kanao começa a explicar junto a Aoi sobre o que aconteceu depois que Tanjiro apagou. Primeiro ele explica que Muzan conseguiu escapar de todos os caçadores, o que instantaneamente é refletido no rosto de Tanjiro, com um olhar triste e extremamente depressivo. A segunda coisa a ser explicada é que diversos caçadores perderam suas vidas durante aquela batalha. Dos Hashiras, Gyomei Mejima morreu alguns minutos após o amanhecer, não se sabe exatamente o motivo, mas de acordo com os registros da Demon Corp no passado, era um efeito colateral da marca que ele havia adquirido em batalha. Quanto ao Banai, ele não acordava desde então, mesmo com Mitsuri aparecendo recorrentemente para chamá-lo. A terceira coisa é que Gyu Tomioka, Sanemi Shinazugawa e Mitsuri Karoji haviam sobrevivido. Sanemi terminou aquela batalha sangrando sem vários dedos, e Gyu Tomioka perdendo seu braço. Foi uma derrota total para a Demon Corp. Muitos morreram e Muzan continuava vivo, porém aparentemente as duas superiores ainda não haviam sido substituídas, ainda dava tempo de lutarem. Tanjiro fica olhando para o nada, como se não acreditasse no que havia acontecido, como se tudo tivesse sido em vão, até que em voz baixa ele pergunta: onde está Nezuko? Nesse momento, sua irmã aparece na porta do quarto e diz: eu estou aqui, eu voltei. Nezuko era humana novamente, ela não tinha mais resquícios de Oni. De acordo com a Aoi, até mesmo células anti-Muzan haviam se desenvolvido em seu corpo, ela estava livre de sua vida como uma demônio. Olhando ela, lágrimas começaram a escorrer do rosto de Tanjiro, e Nezuko o abraça, formando assim novamente os laços humanos que quase haviam sido destruídos por Muzan. Ao mesmo tempo em que isso acontecia, Zenitsu, Inosuke, Mitsuri, Gyu Tomioka e Sanemi Shinazugawa se viam lado a lado em uma sala junto a Kira e o Buyashiki. Gyu explica que Kanao Tsuyuri não estava presente novamente, porque ainda passava seus dias visitando Tanjiro Kamado no hospital. Mesmo agora sendo uma Hashira, ela ainda não parecia aceitar tão bem a situação. Zenitsu então fala em voz baixa que ninguém aceita que aquilo aconteceu até hoje. Kira, meio relutante, diz que está tudo bem, mas que em breve precisará de todos ali, já que novamente os Onis estavam começando a aparecer de forma constante, ainda em menos números que antes da guerra, mas Muzan novamente estava fazendo seus movimentos. Ele provavelmente ainda queria Nezuko ou até mesmo Tanjiro. A Demon Corp a qualquer momento poderia virar um alvo novamente do rei dos Onis. Inosuke disse que o Oni que ele havia caçado mais cedo tinha um comportamento estranho. Quando ele cortou sua cabeça, o Oni continuou lutando e só morreu após alguns segundos com vários outros cortes sendo feitos. Aquilo nunca havia acontecido antes. Sanemi então diz que também havia acontecido algo parecido com ele. Para a dúvida de Gyu Tomioka e Zenitsu, Kira diz que eles deveriam observar aquela situação. Muzan poderia estar planejando algo. Os ferimentos que Yorite fez no corpo do rei dos Onis
já não estavam mais visíveis, seu corpo estava totalmente recuperado, aquele maldito veneno já havia sido decomposto e estudado, seu corpo havia absorvido, e Muzan foi além, ele se adaptou. Uma estranha resistência tomou seu ser, ele ainda não sabia o que era, mas seu corpo estava diferente, foi como na última vez que ele se tornou um Oni, há mais de 1000 anos atrás. Assim como naquela época, Muzan foi testar colocar sua mão no sol, dessa vez hesitante, mas ainda assim ele não parecia sentir o mesmo medo que sentia antes. Ele nem mesmo sabe o porquê de sentir que conseguiria, até que hesitando ele empurra seu braço na frente do sol ardente. E aí, diante de seus olhos, o seu braço permanece intacto. Ele olha incrédulo, um sorriso psicótico aparece em seu rosto. A imagem de Tamayo vem à sua mente, aquela mulher havia conseguido. Enquanto pensava, o braço de Muzan começa a formigar, foi quando ele volta a olhá-lo. O formigamento era pequeno, mas parecia crescer aos poucos, quando de repente, uma parte de seu braço queima como antes, e Muzan, sentindo a dor, puxa seu braço de volta da luz. Após alguns segundos, seu braço regenera novamente, fazendo Muzan pensar consigo mesmo. Entendo, ainda não é perfeito, apenas mais alguns segundos. Tanjiro ainda parecia muito ferido, mas já iniciava sua recuperação. Kanoto Tsuyuri ajudava todos os dias insistentemente, ela o ajudava a comer e dava seus remédios. Aparentemente, ela sempre estava preocupada com Tanjiro. Aos poucos, ela também parecia voltar para sua função de caçadora, onde Tanjiro descobriu que ela havia se tornado uma Hashira, a Hashira da Flor. Os Hashiras ainda estavam em um pequeno grupo com apenas 6 caçadores, levando em consideração que o Banaiguro ainda estava desacordado. E nesse momento, Kiribuyashiki entra no quarto e pede para conversar pessoalmente com Tanjiro. O Buyashiki estava sentado em uma cadeira naquele local que só haviam 6 camas, com apenas Obanai e Tanjiro por ali, com o primeiro estando desacordado. Kira então começa a falar que queria Tanjiro como Hashira. O jovem Kamato questiona nesse momento o motivo por trás daquele pedido, já que por mais que ele tenha participado de confronto direto com Muzan, ele não havia feito os requisitos, por mais que tivesse poder para tal. O Buyashiki diz o seguinte: provavelmente você deve estar se questionando sobre o porquê de não ter conseguido parar Muzan, mas você precisa levantar sua cabeça. Você é o mais forte que temos aqui, é alguém com um talento invejável, e agora temido por Muzan. A sua irmã corre perigo, Tanjiro. Ela ainda é o alvo dele, a gente precisa protegê-la e também proteger todas as pessoas que irão aparecer por aí. Por favor, pense em minha proposta. Tanjiro permanecia quieto, mas acena com a cabeça de forma positiva para Kira. O líder da organização diz que em um mês teria uma reunião entre os pilares. Se Tanjiro tivesse aceitado sua proposta, era para ele aparecer na reunião. Durante o mês, Tanjiro fez sua recuperação. Aos poucos, seu físico de antes estava voltando. Em meio a seus treinos, ele lembrava os conceitos de seu pai e se focava no seu espírito para alcançar e dominar conscientemente o mundo transparente. Foi um mês duro. Diferente das outras vezes, treinar sem a visão de um dos olhos exigia muito de Tanjiro. Ele somente treinava direito quando alcançava o mundo transparente de forma consciente, mas esse estado durava por pouco tempo. Na segunda semana de recuperação, ele já havia começado a treinar com espadas e se encontrou com Orokudaki, que deu a ele uma máscara que parecia com a primeira máscara que ele ganhou durante a seleção final, bem no início de sua jornada como caçador de Onis. Mas essa dessa vez tinha um dos seus lados faltando, servindo apenas para cobrir o seu olho que havia sido perdido. Tanjiro dá um leve sorriso ao perceber que seu mestre estava preocupado e aceita a máscara de bom grado, passando a usá-la constantemente. Ao fim das 4 semanas, um dia antes da reunião, Tanjiro se senta no alto de uma montanha. Agora ele estava 100% recuperado, o dia estava claro com o céu azul, mas ao mesmo tempo o ar parecia pesado para Tanjiro. A mente de Tanjiro ainda pensava nas palavras de Kira sobre sua irmã. Internamente ele se questionava se deveria ou não voltar para a vida de caçador de Onis. Afinal, agora sua irmã estava salva, mas até quando? Muzan realmente a procuraria? Ou quem sabe ele seria o próximo alvo agora? Muitos questionamentos passavam pela sua cabeça. É quando Tanjiro deita jogando seu corpo para trás, e é aí que ele vê que Gyuto Miyoko estava parado o olhando. Tanjiro estava tão focado em seu interior que nem mesmo percebeu o que acontecia à sua volta. Gil estava ali o tempo todo, e os dois sentam juntos para uma conversa. O silêncio dominava aquele ambiente, até que Gil quebra a calmaria. Como está se sentindo? Ele perguntou receoso. Tanjiro, olhando para os olhos de Gil, diz: eu estou bem, me recuperei de tudo que aconteceu, mas ainda não sei o que fazer. Gil então olha levemente para cima e começa a se questionar. Não sabemos o que fazer, ninguém sabe o que fazer ou o que queremos fazer, mas no fundo, você sabe o que você deve fazer. Qual é o seu dever, Tanjiro? Tanjiro continuava olhando para a vista da montanha. O que eu devo fazer? Qual é o meu dever? Nesse momento, Gyuto Miyoko se levanta e diz que o espera no dia seguinte.
indo embora logo na sequência. Tanjiro não parecia se incomodar com a saída do Pilar da Água e continuava olhando para a vista enquanto refletia. No dia seguinte, a reunião dos pilares se iniciava com os 7 pilares agora à exposição: Sanemi, Tomioka, Inosuke, Zenitsu, Kanao, Mitsuri e agora o decidido Pilar do Sol, Tanjiro Kamado. Bem, essa história vai ser dividida em 3 partes, e sinceramente eu espero que você tenha gostado. É uma nova fanfic, uma nova obra, uma nova jornada e uma nova aventura. Se você apoia a ideia, deixa aqui nos comentários a hashtag Kimetsu, que eu vou estar lendo, respondendo, dando coraçãozinho. Não esqueça de deixar o seu like e mandar esse vídeo aqui para um amigo, assim você vai estar ajudando o canal a continuar crescendo cada dia mais. Obrigado por chegar até aqui, te vejo no próximo vídeo, um beijo, abraço e falou!